Gente, vamos para a palavra? Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. E disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem. Que nessa noite, Deus, nós possamos ser impactados pela Sua palavra. Que nessa noite a Sua palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair deste culto alimentados e alicerçados na Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, eu não sei se você sabe ou se você lembra, hoje é o Dia da Mulher. Inclusive, mulheres, parabéns pelo dia de vocês. Obrigado por abrilhantarem os nossos dias. Obrigado, meu amor, por fazer dos nossos dias mais coloridos, mais cor-de-rosa, mais sorridentes. Se tiver alguma mulher aí perto de você, dá parabéns para ela. Fala assim: parabéns pelo seu dia. Que bom que você existe, mulher maravilhosa do Senhor, não é? E em um dia como esse, hoje de manhã eu acordei e já mandei mensagem para Bia: amor, hoje não vai acontecer nada, porque tem muita coisa acontecendo na nossa vida, mas amanhã a gente vai comemorar o Dia das Mulheres. Porque hoje teve o piquenique, e aí eu vou pregar, e aí tentamos junto, e a vida fica uma loucura. Mas eu sei, e se você, mulher, está aqui, você também sabe, que em dias especiais como hoje, vocês no Dia da Mulher, nós como um todo no Dia dos Homens. Dia do Homem ninguém liga, né? Tem Dia do Homem? Tem? Ninguém liga pro Dia do Homem, né? 15 de julho? Ah, tu liga pro Dia do Homem, né? Parabéns. Tá solteira, viu? Se alguém quiser aí, alguém que ame um homem, tá? Que eu tava falando? Do dia do homem. Em dias muito especiais, nós esperamos ou aguardamos um agrado, um presente, um sorriso, uma mensagem. Em dia de aniversário, por exemplo, nós esperamos mensagem de algumas pessoas, presentes. Talvez mulher, no dia do seu aniversário você espere um buquê de flores, um presente. O homem, você espere aí um carro 0 km, uma moto. Eu não sei, mas eu sei que em dias especiais nós queremos ser agradados. Você é assim também? Alguns são mais, outros são menos. Alguns são difíceis de ser agradados. Você conhece alguém que é difícil de ser agradado? Aquela pessoa que você vai no aniversário e você fica pensando: meu Deus, o que eu vou levar? O fulano tem tudo. Você já foi em aniversário assim, não? Fica pensando: meu Deus, o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Parece que ela tem tudo. O que eu vou fazer para surpreender ela? E aí você não leva nada, que ela vai ficar surpresa: meu Deus, não trouxe nada para mim. Ela vai te odiar, mas você surpreendeu ela. Mas tem gente que é assim, que é difícil de agradar. Você pensa: não, vou dar alguma coisa para casa. A pessoa já tem tudo em casa. Não, vou dar uma roupa. Ela é chata para roupa. Não, eu vou dar um tênis. Você pensa: eu não compro tênis nem para mim, vou dar tênis para os outros. Então, são momentos difíceis. Agora, o que nós precisamos entender é que nós gostamos de ser agradados. Quem gosta de ser agradado? Levanta a mão assim. Quem gosta? Quem não gosta não tem coração, pelo amor de Deus, gente. Quem que não gosta de ser agradado? Você está no sol, parado, na faixa de pedestre, alguém para você atravessar a rua. Pô, que maravilhoso, obrigado, né, por deixar eu atravessar a rua. Agrados em vários níveis. Tem pessoas que para agradá-las nós temos que fazer coisas grandiosas. Tem pessoas que um simples bombom, um simples chocolate, um simples abraço já é um grande agrado. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque o tema dessa mensagem é como agradar a Deus. A minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que agrada a Deus. A minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que glorifica o nome do Senhor. E existem algumas formas de nós glorificarmos o nome de Deus. Uma dessas formas é sendo quem nós somos, ou melhor, sendo quem nós fomos criados para ser. Entenda uma coisa: Deus nos criou. Gênesis capítulo 3 vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Agora, se você for perceber, nós somos diferentes uns dos outros. Então,
Deus me deu o dom de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Deus deu o dom para ele de tocar, Deus deu o dom para o outro de ficar lá na porta, Deus deu o dom para a galera da técnica, Deus deu o dom para o Luquinha estar aqui filmando. Então cada um tem o seu dom, cada um foi criado por Deus, mas cada um tem as suas especificidades. Por que eu tento falar a palavra de difícil, né? Especificidades. Olha que bonita essa palavra. Tá errado? Deve estar certo, eu ouvi alguém falando, essas pessoas não falam coisa errada. Agora, preste uma atenção. A melhor forma de você agradar a Deus é sendo quem você é. Pensa comigo. Quem aqui já criou alguma coisa? Você já criou alguma coisa? Um trabalho, uma maquete, uma cartolina, um produto, alguma coisa. Qual é a maior felicidade do criador de alguma coisa? Ver a sua criação sendo usada da maneira correta. Então, todo mundo tem um celular, ou quase todo mundo tem um celular. O celular foi criado para várias coisas. O que deixa o criador do celular feliz? Vendo o celular ser usado da melhor forma possível. Agora, eu me lembro de um dia, de uma vez, eu era criança, devia ter 13 anos, 12 anos, que o meu pai comprou um iPhone 6S. E eu lembro que logo tinha trocado do 5 para o 6, o 6 veio maior, mais fino, com as bordas arredondadas, e meu pai apareceu com esse celular em casa. E eu lembro que o meu desespero era assim: meu Deus, pai, imagina, o cara que criou isso aí, vendo você usar só para ligar e mandar mensagem, isso aí serve para muita coisa, dá para fazer trabalho da escola, que a gente sempre dá essa desculpa, né? Eu preciso de um computador novo para fazer o trabalho da escola, para não sei o que, a última coisa que a gente vai fazer é usar para isso, né? Mas eu lembro que eu falava pro pai: meu Deus, isso serve para poder entrar nas redes sociais, para tirar um monte de foto, fazer um monte de vídeo, você não vai usar nada disso. E eu queria o celular para mim, essa que era a verdade. Por quê? Porque é uma máquina poderosíssima que pode ser usado para muitas coisas. Agora, você imagina, eu e você fomos criados por Deus, temos dons, temos talentos, temos coisas à nossa volta que nós podemos usar para glorificar a Deus e não fazemos nada disso. E aí eu imagino Deus olhando para mim, e eu não vou falar sobre você, eu vou falar sobre mim. Eu imagino Deus olhando para mim e pensando: eu dei saúde para ele, eu dei uma casa para ele, eu dei uma família para ele, eu dei uma igreja para ele, eu dei um ministério para ele, eu dei um dom para ele, eu dei um talento para ele, e ele não usa nada disso para glorificar o meu nome. O Criador se entristecendo com a criação. Agora, imagina isso quanto a você. Eu não sei o que Deus te deu, o que você tem ou o que te falta, mas o que eu sei é que você tem muito mais do que você precisa. Isso eu te garanto, eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho muito mais do que um dia eu orei, eu tenho amigos que me amam, eu tenho uma igreja maravilhosa, eu tenho pessoas à minha volta, eu tenho vocês, olha que incrível isso. Agora, eu preciso usar de tudo isso para glorificar a Deus. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração? A nossa vida precisa ser uma vida que glorifique ao nome do Senhor. O seu trabalho precisa agradar ao Senhor. A sua faculdade precisa agradar ao Senhor. Os seus relacionamentos precisam agradar ao Senhor. As suas atitudes precisam agradar ao Senhor. A sua fala precisa agradar ao Senhor. A roupa que você usa precisa agradar ao Senhor. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma menina dizendo assim: pastor, qual é a roupa que não pode usar na igreja? Eu fiquei pensando, é a mesma roupa que não pode usar em nenhum outro lugar, porque não existe a roupa de vir na igreja e a roupa de não vir na igreja. É que essas coisas para menino é mais simples, né? Porque o homem tem uma bermuda, 2 calças e 5 camisetas. Agora a menina tem as suas roupas, né? Os seus vestidos, as suas saias, as suas calças, as suas camisetas. E eu sempre falo isso para Bia: amor, no teu guarda-roupa não pode ter a roupa de ir na igreja e a roupa que não pode ir na igreja. E ela, como uma mulher de Deus, sabe isso muito mais do que eu. Porque o fato não é vir à igreja, o fato é que eu represento a Cristo na igreja ou fora dela, com a roupa que eu uso. Consegue entender isso? Com o cabelo que eu uso, com o tênis que eu calço. Nós estamos vivendo na era fitness, na era onde a grande parte das pessoas vão à academia. Meu amigo, imagina assim: você está na academia e eu te ligo: cara, corre aqui na igreja que a gente precisa resolver um negócio. Você vai ter que ir em casa se trocar para vir na igreja? Se você tiver que passar em casa, você já está errado. Entende o que eu estou falando? Porque não pode ter roupa daquilo e roupa disso. É a roupa.
do crente que agrada a Deus. Entende o que eu estou falando? Então assim, a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que glorifica o nome do Senhor, de todas as formas. Então, a roupa que eu uso glorifica a Deus, o jeito que eu falo precisa glorificar a Deus, os meus amigos precisam ser amigos que junto comigo glorificam a Deus. O texto que nós lemos vai falar sobre alguém que a sua vida foi uma vida que agradou a Deus e que glorificou a Deus. Nós falamos sobre Abraão, e é impossível falar de Abraão sem falar de fé. É impossível citar Abraão sem citar fé. O bispo mesmo pregou aqui esses dias falando sobre Abraão. Alguns sábados atrás eu falei, acho que foi sábado passado, sobre aquele texto desse mesmo capítulo, que fala sobre aquele momento em que Abraão sai de dentro da tenda, tirado por Deus, e Deus diz para ele: olha para as estrelas, olha para o céu, é essa descendência que eu quero fazer para você, olha para a areia do mar, você consegue contar? É esse o número de pessoas que eu quero te dar, eu farei de você um pai de nações, um pai de multidões. Agora, a realidade de Abraão era uma realidade estéril. Abraão não tinha filhos e a sua esposa não podia ter filhos. Então, quando nós falamos sobre Abraão, nós logo lembramos de fé. E uma das coisas que mais agrada a Deus, e o contrário também é verdadeiro, uma das coisas que mais desagrada a Deus são cristãos que não têm fé. Homens e mulheres de Deus que não têm fé. Porque, entenda uma coisa, a fé é o fator que nos limita ou é o fator que nos impulsiona. Ou você é limitado pela sua falta de fé, ou você é impulsionado pela sua fé. Entenda uma coisa, se você já teve momentos na sua vida que você pensou assim: meu Deus, o meu dinheiro não dá mais, os meus amigos não dão mais, o meu recurso não dá mais, os meus contatos não dá mais, agora é só Deus na causa. Você já ouviu essa frase? É só Deus na causa. Isso é fé. Só Deus para resolver. Por isso que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer qualquer coisa, porque agora é só Deus, agora não tem mais o que fazer. Esses momentos são os momentos onde nós colocamos a nossa fé em ação. E entenda uma coisa, uma fé que não é colocada em ação é uma fé fraca. Uma fé que não passa por dificuldades, por problemas, por turbulências, é uma fé fraca. O que faz de um soldado forte? Não é o treinamento, não é a preparação, não é nada disso. O que faz de um soldado forte é uma guerra. O que faz de um soldado forte é ter que lidar com situações adversas, que sim, o treinamento foi um fator determinante para ele enfrentar aquilo. A preparação, o ensaio, tudo isso foi determinante, mas o que faz dele alguém de fato preparado? Uma guerra. E o que faz desse soldado alguém com honras? Medalhas. Você já viu farda de soldados que tem medalhas? Cada medalha daquela ali é uma guerra que ele foi. Foi um ato heróico que ele teve, foi um mérito que ele recebeu por alguma ação que ele fez. Agora, esse soldado é um soldado forte a partir do momento que ele passa por guerras, por dificuldades, por problemas. Meu irmão, exatamente assim na minha e na sua vida. Quem aqui se sentiu muito mais forte depois de ver que Deus pode fazer? Sabe aquele momento que você experimenta, cara, olha o que Deus fez. Isso te impulsiona a viver. E mais, isso te impulsiona para o próximo desafio. Porque se Deus fez, Deus vai fazer. Porque se eu já experimentei Deus fazendo, eu já vi Deus fazendo, Deus vai fazer de novo. Isso faz de nós pessoas com uma fé forte. Agora, eu quero compartilhar com você alguns pontos, ou melhor, 5 pontos da minha e da sua vida, que nós precisamos colocar em prática para agradar a Deus. Se uma das suas orações é: Deus, no ano de 2025 eu quero agradar ao Senhor. Deus, no ano de 2025 eu não quero mais te entristecer, eu não quero mais te desagradar, eu não quero mais virar as costas para o Senhor, eu quero agradar-te com a minha vida. Presta atenção nesses 5 pontos, e se você estiver anotando, anota isso. O ponto número 1, e um dos mais importantes, Gênesis capítulo 22, os primeiros 2 versículos. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou.
Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei. O primeiro ponto de pessoas que agradam a Deus são pessoas que respondem rápida e prontamente o que Deus fala. Nunca se viveu em momentos, e eu digo nunca porque nós experimentamos coisas diferentes hoje em dia, mas nós também vemos o que os nossos pais e os nossos avós experimentaram, e nós vivemos em uma geração que demora demais para responder a Deus. E aqui essa resposta a Deus é algo que Abraão ouve. Ele está em casa, tranquilo, de boa, e ele ouve uma voz dizendo: Abraão, Abraão. E ele responde dizendo: eis-me aqui. Aqui eu estou, Senhor, eu estou aqui. Isso me mostra algo poderoso de pessoas que agradam a Deus. São pessoas que respondem rápido aquilo que Deus está dizendo. E talvez você diga: não, mas eu não ouvi a voz de Deus, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Meu irmão, a voz de Deus é uma mãe que Deus usa para falar com você, é um pai que Deus usa para falar com você, é um amigo que Deus usa para falar com você, é um pastor em um culto como esse que talvez Deus use para falar com você. São sinais, são formas de Deus falar conosco. A primeira coisa de pessoas que agradam a Deus são pessoas que respondem de forma rápida aquilo que Deus está dizendo. Então, quantas vezes Deus já te falou algumas coisas, Deus já te pediu algumas coisas, Deus já falou com você e você demorou para responder? Entenda uma coisa: todas as vezes que nós demoramos para responder a Deus, nós mesmos estamos atrasando aquilo que Deus quer fazer. Quem é a pessoa que pode acelerar tudo aquilo que Deus pode fazer? Nós mesmos. Mas às vezes nós nos apropriamos de um lugar de atrapalhar o que Deus quer fazer. A gente se demora a se preparar, a gente demora a encontrar um lugar seguro, a gente demora a fazer parte de uma igreja, a gente demora a se entregar, e são demoras que vão atrasando aquilo que Deus quer fazer. Então a primeira coisa de pessoas que querem agradar a Deus: responda rápida e prontamente a Deus. O culto de hoje é um culto com alguns chamados, e você vai precisar responder esses chamados de maneira rápida, agora, hoje mesmo, ou de maneira mais demorada, mês que vem, semana que vem, ano que vem. Tem gente com palavras de anos sem respostas ainda. Deus já te chamou, Deus já te disse, Deus já falou, e você está aqui viajando, olhando para os lados, pensando na vida. Você quer agradar a Deus? Responda de maneira rápida aquilo que Deus está dizendo. Deus diz: Abraão, no mesmo momento ele diz: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, pode falar. Essa é uma atitude de pessoas que agradam a Deus. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem, o ponto de mais ação. Olha a continuação do texto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E o segundo ponto dessa mensagem é: faça o que você precisa fazer de maneira rápida. O que compõe um primeiro ponto, porque no primeiro ponto Abraão ouve a voz dizendo: Abraão, e ele responde dizendo: eis-me aqui. Entenda uma coisa: a todo chamado de Deus existe uma missão de Deus, a toda convocação divina existe uma missão divina. Então Deus não te chama e te deixa assim, ó. Sabe aquela pessoa que te chama no WhatsApp e fala assim, ó: oi, tudo bem? Aí você fala: oi, e fica assim. Eu tenho raiva desse tipo de gente. Quer falar? Fala de uma vez: oi, tudo bem? Sabe me dizer se não sei. Porque a gente já resolve de uma vez só, né? Não é assim? Você é assim, né? Você fica assim: oi, tudo bem? Aí você fala: oi, tudo bem? E aí? Aí a pessoa fica assim. Tem gente fazendo isso com Deus. Então, vamos na cronologia. Abraão está lá, de boa. Ele ouve uma voz dizendo: Abraão, Abraão. Ele responde rápida: eis-me aqui. Agora, depois de todo o eis-me aqui, tem uma missão. Então ele diz: eis-me aqui. E aí Deus dá uma missão para ele: pega o teu filho, o teu único filho, leva ele no Monte Moriá e sacrifica ele. Então, Deus chama, a gente responde, Deus entrega a missão. Agora, depois que Deus entrega a missão, nós precisamos startar a missão. Então, teve gente que no ano passado conversou comigo dizendo assim: pastor,
no ano que vem, eu quero fazer parte do Tamo Junto, eu quero entrar no time de voluntários, eu quero entrar na técnica, eu quero entrar na mídia, eu quero limpar a cadeira, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar para o Senhor, eu preciso trabalhar para Deus. Falei, amém, mano, vamos embora, janeiro tá aí, o mês vai começar, vamos para cima. Então, presta atenção nisso, Deus chamou a pessoa, ela se colocou à disposição, Deus entregou a missão, ela desapareceu. Pessoas que agradam a Deus, não somente respondem rápido, mas também executam rápido. Como a gente tem dificuldade de executar, principalmente quando são coisas difíceis, amigos que a gente tem que largar, relacionamentos que a gente tem que abandonar, lugares que a gente tem que deixar. Então, Deus chama Abraão, Abraão responde a Deus e Deus entrega uma missão. Então não é só responder de maneira rápida, é também fazer de maneira rápida. O texto diz, na manhã seguinte, Abraão arrumou tudo e partiu. Porque pessoas que agradam a Deus fazem o que tem que ser feito rápido. Então, talvez você está aqui e Deus já te chamou, você já ouviu e você já respondeu, e Deus já tem o teu eis-me aqui, e Deus já te entregou uma missão. Missões de Deus sempre são missões desafiadoras. O nosso Deus é um Deus que sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Deus não vai nos pedir coisas fáceis, mas Deus também não vai nos pedir coisas impossíveis. Guarda isso no seu coração e não se esqueça disso nunca mais. Faça o que você tem que fazer de maneira rápida e prontamente. O texto diz, coloca o texto de novo ali. O texto diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos Isaque, cortou a lenha do holocausto, ele preparou tudo na manhã seguinte. Meu irmão, a gente precisa parar de deixar para a semana que vem. A gente precisa parar de deixar para mês que vem, a gente precisa parar de deixar para ano que vem. É óbvio, é claro, o que Deus nos pede, às vezes demanda tempo para nós nos organizarmos, para nós nos prepararmos. Abraão também não pegou e saiu na mesma hora, porque tinha que cortar lenha, tinha que chamar os servos, tinha que pegar o jumento, porque Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe que nós precisamos nos preparar, Deus sabe de tudo isso, e Ele nos chama mesmo assim. Agora, nós precisamos fazer o mais rápido possível. Abraão não deixou para mês que vem, Abraão não deixou para semana que vem, foi na manhã seguinte. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que você precisa fazer, que Deus te pede, com a palavra latente na cabeça, com aquela palavra martelando na sua cabeça, porque se a gente deixar para depois, a gente esfria. Se a gente deixar para depois, a gente esquece. Se a gente deixar para depois, a gente abandona. Então agora, eu estou falando algumas coisas aqui para você, e tem gente assim, meu Deus, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver aquilo outro, eu deixei para semana que vem aquilo, eu deixei para mês que vem aquilo outro, eu preciso fazer. Meu irmão, se você não fizer agora, você não vai fazer. Entendeu? É o tipo da pessoa que deixa para começar a dieta na segunda. É o tipo da pessoa que deixa para começar o plano de leitura bíblico dia 1º de abril. Porque dia 8 de março não é o suficiente. Já vivemos 8 dias desse mês. Eu vou começar dia 1º de abril. Você não vai começar. Você sabe que você não vai começar. Eu sei que eu não vou começar também. Porque o que eu tenho que fazer tem que ser agora. É na manhã seguinte que eu arrumo tudo, que eu pego tudo e eu vou cumprir a missão que Deus me ordenou. Amém? Olha o terceiro ponto dessa mensagem. O terceiro ponto dessa mensagem é algo que é desafiador para nós. É algo que é um dos maiores problemas de muitos de nós. Tá ali já? Quem tem essa dificuldade? Eu tenho demais. Eu sei que talvez você também tenha. Às vezes a gente questiona demais. Às vezes a gente pergunta demais. E posso te falar uma coisa? Quem questiona demais, quem pergunta demais, é porque não acredita. Se você já foi fazer um negócio e foi comprar alguma coisa usada, um carro usado, uma moto usada, um computador, um micro-ondas, uma geladeira, um celular, sei lá, qualquer coisa usada, essa negociação é uma negociação cheia de dúvidas e questionamentos. Mas você já derrubou? Mas já caiu? Mas já bateu? Mas já não sei o quê? Porque ali existem dúvidas. Por exemplo, você vai comprar um carro usado. Por segurança, o que você faz? Uma vistoria cautelar, para você ver se o carro já bateu, se o carro é pintado, se o carro é estragado, se o carro é roubado, se o carro é clonado. Porque ali existe uma dúvida. Agora,
você pega o seu dinheiro, ou melhor, você pega a sua fé, né? Porque tem coisa que precisa de dinheiro, tem coisa que precisa de fé. Aí você vai lá na concessionária e você vê um carro zero no plástico. Tem algum questionamento a ser feito? Você vai comprar o carro nunca foi usado, o carro nunca saiu da concessionária, o carro é 0 quilômetro, o carro é novo, nunca foi rodado, nunca foi usado, nunca ninguém andou. Você vai ter 5 anos de garantia, 3 anos de garantia. Não tem muitos questionamentos, não tem muitas dúvidas. Meu irmão, tudo que a gente questiona demais é porque a gente não acredita. E isso é assim na vida, com as pessoas, e é do mesmo jeito na nossa vida com Deus. Tudo que eu e você ficamos questionando demais a Deus é porque nós não acreditamos. Meu Deus, mas como que vai ser? Meu Deus, mas e se fulano não for? Meu Deus, mas e se isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? Mas e não sei o que? A gente não acredita tanto assim. O texto que nós lemos, lembra? Nós estamos falando que nós queremos ser pessoas que agradam a Deus. Eu não sei se você já se relacionou com alguém assim, mas aquela pessoa que está sempre na defensiva com você, sempre te ligando, e aí, tá onde? Tá fazendo o quê? Por que demorou para chegar? Eu não sei o quê. Fico pensando, ou essa pessoa é da polícia e ela está investigando a minha vida, ou essa pessoa é maluca. Porque quem questiona muito não acredita. Então, em um relacionamento matrimonial, por exemplo, precisa haver confiança. A confiança é o que faz com que eu não fique o tempo todo ligando para a Bia, e aí amor, tá onde? Tá chegando? Não sei o quê. Porque existe confiança. A nossa relação com Deus, meu irmão, é do mesmo jeito. Tudo que a gente fica questionando demais a Deus é porque nós não acreditamos tanto assim. Então para e pensa, será que as tuas últimas orações têm sido mais orações de questionamentos ou orações de gratidão? Deus, obrigado por me deixar fazer parte disso aqui. Deus, obrigado por me colocar nesse lugar. Deus, obrigado por me permitir viver isso. Ou será que é Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu estou nesse lugar? Deus, por que isso e por que aquilo? Nós estamos falando de Abraão. Abraão recebe uma missão. A missão de Abraão, sem fé, é loucura. Abraão está indo matar o filho dele. Abraão não faz uma pergunta. Eu tive um professor de teologia que disse assim para mim, ó, não coloque palavras onde a Bíblia se cala. O texto que nós lemos, depois você pode ler o capítulo inteiro se você quiser. Abraão não faz uma pergunta, ele arruma tudo e vai. Por que será que às vezes a gente questiona tanto? Você sabia que os nossos questionamentos desagradam a Deus? Se você se relacionar com alguém que fica o tempo todo te questionando, você fica feliz ou você fica meio assim com essa pessoa? Tá querendo saber por quê? Por quê? Porque em uma relação a base é confiança. Seja uma relação matrimonial, seja uma relação de amigos, uma relação de negócios, uma relação ministerial, qualquer nível de relacionamento, a base é confiança. Então assim, eu, Pedro, sou responsável por esse culto aqui. Para esse culto aqui acontecer, precisa de muita gente envolvida. O que me faz chegar na igreja às 7 horas e saber que vai estar tudo pronto? Porque eu sou bom? Porque eu sou fera? Porque eu sou legal? Não, porque eu confio na equipe que está do nosso lado. Então eu sei que o Acioli, o Luizinho deixaram o Alelon da melhor forma possível. Olha que louvor incrível que a gente teve hoje. Quantas vezes eu mandei mensagem para vocês dizendo, e aí gente, como é que tá a banda? Vocês querem que eu toque? Quer que coloque alguém lá? Nenhuma, porque eu confio neles. A Thay e o Cris, líderes do time, mais de 50 pessoas trabalhando. Quantas vezes eu mandei mensagem, e aí Thay, e o time, tá tudo certo? Quer que coloque alguém? Nenhuma, porque eu confio neles. Quantas vezes o bispo me mandou mensagem essa semana falando, e aí Pedro, leu a Bíblia hoje? Tem que pregar sábado, hein? Nenhuma, porque ele me confiou essa parada, ele confia em mim. Qual é a base para os nossos relacionamentos então, gente? A confiança. Quando nós não confiamos, nós questionamos. E porque muitas vezes a minha e a sua relação com Deus é uma relação de questionamentos. Meu irmão, nós temos que aprender a fazer o que tem que ser feito, sem ficar questionando, sem ficar perguntando, ou será que Deus vai fazer alguma coisa de mal por você? Quem mais tem que ser questionado são as minhas atitudes e não as de Deus. Porque muitas vezes quem peca
comigo mesmo sou eu. Muitas vezes a vontade de Deus é aquilo que eu rejeito. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Que ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer o nosso bem. Quem quer o nosso mal? Muitas vezes somos nós mesmos. E qual é a opinião que na grande maioria das vezes nós não questionamos? A nossa. Estou sentindo no coração. Estou sentindo no coração. O coração é enganoso, a Bíblia mesmo diz. Quando a pessoa vem assim, dizendo assim: pastor, eu estou sentindo no coração, nem termina. O coração é enganoso. Vai orar, vê se Deus quer. Se Deus quiser, a gente vamos embora. Eu sou o primeiro a estar com você. Agora, é obedecer a Deus sem ficar questionando. É obedecer a Deus sem ficar fazendo perguntas. Abraão não fez uma pergunta. Ele recebe um chamado, ele responde o chamado, ele recebe uma missão. Na manhã seguinte ele vai e ele começa o trajeto. E aí eu entro com você no quarto ponto dessa mensagem, que não é somente obedecer, é persistir em obedecer. Meu irmão, pessoas que agradam a Deus não são pessoas que só obedecem, são pessoas que persistem na obediência. Porque o que deixa uma mãe feliz? Um filho obediente. Agora, o que deixa uma mãe muito feliz? Um filho que sempre obedece. Tem alguém que é mãe aqui? Tem alguém que é filho aqui? Você quer alegrar sua mãe? Obedeça a ela. Você quer alegrar seu pai? Obedeça a ele. Mas não é de vez em quando, é sempre. E muitas vezes esse é o nosso problema com Deus. A gente até consegue obedecer, mas é só até ali. Muitas vezes essa é a nossa dificuldade com Deus. A gente consegue obedecer a Deus, mas é só até certo ponto. Deus, eu vou te obedecer, Deus, mas assim, não me pede aquilo, porque aquilo eu não consigo largar. Não é só obedecer, é persistir em obediência. O texto que nós lemos é uma história. Essa história se passa em um caminho. Esse caminho tem um trajeto. O trajeto desse caminho é de 3 dias. Abraão não pega Isaac, os servos, o jumento aqui e vai ali no final da igreja sacrificar. Não, são 3 dias de viagem. E aí tem quem pense que Isaac é um menininho, uma criancinha, um bebezinho, né? E aí todo mundo meio romântico assim, Abraão indo com Isaac no colo, todo triste e não sei o que. Isaac muito provavelmente já era um adolescente partindo para a juventude. 13, 14 anos, que naquela época já era a idade de um homem. Hoje é a idade de 13 anos. Você conhece alguém de 13 anos? Às vezes não consegue nem comer direito, né? Anda meio torto. A gente era assim, né? Com 13 anos o menino fala, né? Naquela época 13 anos já era um homem, já trabalhava, já fazia as coisas. Isaac provavelmente tinha uma idade muito parecida com essa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Isaac que carregou a lenha e a brasa para o holocausto. Uma criança consegue carregar isso? De 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não, tem que ser alguém forte, alguém resistente. Então muito provavelmente Isaac já era grande. E ele está ali carregando a lenha, carregando as brasas, carregando as coisas, em 3 dias de caminhada. Você imagina 3 dias caminhando, sabendo o que você tem que fazer. Eu não vou falar sobre Abraão, porque Abraão tinha muita fé. Eu vou falar sobre mim. Se fosse eu, a cada parada era uma olhada para trás. Eu vou voltar, eu vou vazar daqui. O que eu estou fazendo? O que eu estou indo fazer? Você imagina Abraão pegando a água, dando para Isaac. Toma aí. Cara, pode ser o último copo de água de Isaac. A gente já está chegando. Abraão pega a comida. Isaac, come aí. Cara, pode ser a última refeição dele. A gente já está chegando. Quantas vezes eu e você mudamos de ideia no meio do caminho? A gente sai de casa para ir para uma reunião dizendo assim, ó, eu vou falar isso, falar aquilo outro. A gente chega na reunião e a gente fica assim, ó, aham. Não, eu super concordo. Por mim tudo bem. Quantas vezes a gente sai de casa para ir para uma discussão? Tem gente que sai para ir para discussão, assim, sai para ir para o fight mesmo. Você chega assim, eu vou chegar na cara dela e eu vou falar que ela não vale nada, que ela não presta. Hoje ela vai ouvir tudo que ela tem de mim. Você chega na frente da pessoa e fala assim, ó, todo mundo tem dias ruins. E você sai. Aí você sai, você fica pensando, meu Deus, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter dito aquilo outro, eu ia falar aquilo, eu ia acabar com os argumentos dela. No meio do caminho, a gente muda de ideia várias vezes. Quantas vezes a gente sai de um lugar para ir comer em tal restaurante e a gente sempre acaba no mesmo lanche? Porque a gente vai mudando de ideia no meio do caminho.
Agora, quando nós falamos sobre agradar a Deus, é obedecer e persistir em obediência. É o que Abraão faz. Então, tem gente que começou 2025 obedecendo a Deus. Meu irmão, não adianta obedecer a Deus até junho. Tem que persistir em obediência. Não adianta fazer o que você tem que fazer, ou o que você se propôs a fazer até ali. É persistir obedecendo. Porque muitas vezes esse é o nosso problema. A gente até consegue obedecer, mas e persistir obedecendo? Mas e quando vem as dúvidas? As dúvidas no meio do caminho surgem, e surgem para todo mundo. Abraão está caminhando com Isaac, tranquilão, ali, indo lá para o caminho de Moriá, e não sei o que. E de repente, eles param, olham uns para os outros, e Isaac diz para Abraão: pai, a lenha está aqui, as brasas estão aqui, a faca está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cara, você imagina essa pergunta? Você imagina que facada no coração. Eu acho que Abraão quase morreu antes de Isaac. Porque você imagina que facada no peito uma pergunta dessa. Como é que Abraão ia olhar para Isaac e dizer: cara, o holocausto vai ser você? Porque, e aqui é para quem é pai, ou para quem tem crianças por perto, para quem é marido, para quem é homem, qual é o nosso papel? Defender. Você lembra o que eu falei no começo? Amor, tá tudo bem, não vai chover não. Tá tudo bem, amor, vai dar tudo certo. O nosso papel como homens é sustentar, é ser o alicerce. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sacerdote da nossa casa. Então, o que a gente tem que fazer como homens? Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Cheio de dúvida, cheio de medo, mas assim, cara, tem gente dependendo de mim. A minha esposa, são os meus filhos. Depois eu sento com Deus e eu converso com Deus. Deus, e aí? Mas assim, tá tudo bem. E aí, Abraão dá uma resposta para Isaac, que não é uma resposta de alguém qualquer, ou não é uma resposta, sabe, de um crente. Não. Abraão dá uma resposta de alguém que tem fé. E é essa resposta que eu e você precisamos aprender a dar para os nossos problemas. Abraão é questionado: pai, tá tudo aqui, mas o que a gente vai matar? Cadê o holocausto? Abraão olha para Isaac, e nesse momento Abraão apresenta uma face de Deus, que Deus ainda não havia apresentado. O Jeová Jireh. Abraão diz para ele: filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Meu irmão, eu e você precisamos aprender que no meio do caminho vão ter momentos de nós pensarmos em desistir. Vão ter questionamentos que vão ser como facadas no nosso peito. Nesse momento nós temos que nos lembrar do que Abraão se lembrou: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua queixa, qual é a sua falta. A verdade é que todos nós temos uma falta. Todos nós, quando algo nos falta e nós lembramos do Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus proverá. Essa precisa ser a minha e a sua resposta. E é isso que muitas vezes vai nos fazer nos mantermos no caminho de não somente obedecer, mas persistir na obediência. Deus proverá. Essa é a resposta que Abraão dá para Isaac: meu filho, faz o seguinte, vamos continuar caminhando, porque Deus vai prover, porque Deus proverá. Cara, essa precisa ser a nossa resposta para os problemas. Você que está aqui como homem, essa precisa ser a resposta para a sua casa. Você que está aqui mulher, essa precisa ser a resposta para suas lutas e para suas guerras. Deus proverá. O mesmo Deus que sempre proveu, o mesmo Deus que sempre ajudou, o mesmo Deus que nunca deixou faltar, é o Deus dessa vez, é o Deus dessa chance, é o Deus desse momento. O Deus proverá. E aí nós entramos no quinto e último ponto dessa mensagem, o que vai ser o desfecho então da história. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua adoração. Entenda uma coisa: o sacrifício que Deus queria já se entregou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses, Paulo vai escrever dizendo que mesmo sendo, não considerou ser, mas se esvaziou e morreu no nosso lugar. O profeta Isaías vai dizer que como um cordeiro mudo ele foi levado. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas feridas dele hoje eu e você estamos sarados. Então o sacrifício que Deus queria já foi entregue, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz.
Depois de apanhar, depois de sofrer, depois de ser cuspido, chicoteado, soqueado, ele respira fundo e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Esse era o sacrifício que Deus queria. A partir daquele momento, tudo o que eu e você fazemos não é sacrifício, é adoração. Às vezes, uma adoração sim, sacrificial, mas não deixa de ser adoração. E mais, Abraão sabe disso, e é por isso que ele vai dizer no capítulo 5: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão já sabia que o que Deus queria não era sacrifício, era adoração. Sabe por quê? Porque quem convive com Deus, conhece a Deus. Quem ouve Deus, conhece Deus. Abraão diz com todas as letras, com todas as palavras, ele diz: fiquem aqui, eu e o rapaz, a gente vai subir o monte. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão está dizendo: galera, é o seguinte, eu vou subir com Isaac, nós vamos adorar a Deus, e eu sei que eu vou voltar com Isaac. A gente vai voltar, espera a gente aqui. Meu irmão, é isso que eu e você precisamos entender. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer a nossa adoração. A minha e a sua vida precisa adorar a Deus. Óbvio, muitas vezes essa adoração vai nos tirar de um lugar de conforto, de um lugar tranquilo, e vai querer algo de nós. Eu me lembro quando eu e a Bia nós fomos casar, eu tinha 18 anos, ela tinha 18 anos, o que nós mais ouvimos: vão jogar fora a melhor fase da vida, a juventude. E eu pensava: meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu já tenho a mulher da minha vida, eu já tenho a palavra, eu já tenho tudo, eu vou casar. Porque para muita gente, casar-se aos 18 anos é um sacrifício. Para mim, eu sei que muita coisa que eu vou viver, eu preciso casar agora. Eu vou adorar a Deus. E aqui muda tudo. Quando eu e você temos que começar a fazer coisas que para nós demandam muito, mas não é um sacrifício, é uma adoração. Eu estou adorando a Deus. Então talvez, cara, para você chegar nesse lugar de adorar a Deus, você vai ter que sim deixar algumas coisas. Você vai ter que sim passar por alguns momentos. Você vai ter que sim abandonar algumas coisas. Mas tudo que Deus nos pede não é sacrificial, é adoração. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua adoração. Agora, entenda uma coisa. Deus chama Abraão. Abraão diz: eis-me aqui. Ele respondeu rápido aquilo que Deus tinha chamado ele. Então, nós precisamos aprender a responder rápido. Depois que nós respondermos rápido a Deus, toda convocação vem seguido de uma missão. Então Deus entrega a missão para ele: pega Isaac, leva ele para o Monte Moriá e sacrifica ele. Na manhã seguinte, Abraão pega e vai. No meio do caminho não é somente ali estar naquele momento e ir lá e sacrificar Isaac, não. É fazer sem duvidar, é fazer sem questionar. Depois que Abraão então está no meio do caminho, não é somente obedecer, é obedecer e persistir obedecendo. Quando ele chega no pé do monte, ele diz para os servos: fiquem aqui, eu e o menino, a gente vai lá, a gente vai adorar a Deus e a gente já volta. E aí eles chegam em cima do monte. Quando eles chegam no monte, Abraão monta o altar, coloca as lenhas, arruma tudo, coloca a brasa, coloca Isaac, pega a faca. Quando ele pega a faca, Deus chama de novo, dizendo: Abraão, você não poupou o seu filho, o seu único filho. Agora eu sei o quanto você confia em mim. Agora vai, pega o cordeiro que está ali preso pelo chifre, mata ele, porque você não me negou o seu único filho. Você sabe o que essa história nos ensina? É que esse contexto todo, Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus não queria Isaac, foi Deus que deu Isaac para Abraão. Deus queria, era o coração de Abraão. Porque muitas vezes, as coisas que Deus nos dá, nos roubam dele. Porque muitas vezes, os presentes que Deus nos entrega, nos tiram dele. Deus não te deu as coisas para te roubar dele, Deus te deu as coisas para glorificar o nome dele. É por isso que você tem talvez seu carro, seus amigos, a sua namorada, a sua igreja, a sua vida, o seu ar, os seus olhos, o seu sorriso. Deus não te deu
para tudo isso, te roubar dele. Deus te deu tudo isso para você glorificar o nome dele. Nunca foi sobre Deus querer roubar Isaac de Abraão, mas sempre foi sobre Deus querer que Abraão estivesse no lugar que ele nunca deveria ter saído. Tudo é do Senhor. Nada me rouba do Senhor, nada me tira do Senhor, tudo vem dele, por isso que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Eu vim do mundo sem nada, eu vou sair desse mundo também sem nada. Então tudo o que eu tenho deve servir para glorificar ao nome do Senhor. Meu irmão, tem algumas coisas que Deus nos pede, que não é porque Deus te odeia, não é porque Deus quer roubar de você, é porque Deus só quer o seu coração. É por isso que tem alguns momentos que alguns namoros a gente tem que largar mesmo, porque o namoro nos roubou de Deus. É por isso que alguns empregos a gente é demitido do nada. Meu Deus, o que aconteceu? Estava te roubando de Deus. É por isso que algumas vezes algumas pessoas somem da nossa vida, do nada fulano desapareceu. Fulano estava te roubando de Deus. É por isso que do nada a gente fica sozinho, solidão, abandonado, largado, não tem ninguém perto de mim. Pois é, todo mundo que estava em volta de você estava te roubando de Deus. Deus não quer o que é seu, porque o que é seu foi Ele que te deu. Ele te dá e tira a hora que Ele quiser. Deus quer o seu coração. Deus quer que eu e você venhamos a agradar o nome dEle, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso jeito, com a nossa vida. Por isso, meu irmão, se você quer agradar a Deus, faça essas coisas. E sobretudo, acredite que o Deus da provisão está com você, mesmo nos desafios. Olha que desafiador, caminhar 3 dias já é desafiador, com um monte de gente, desafiador. Agora tendo que levar o seu filho, o seu único filho, e matar esse filho, mais desafiador ainda. Mas o Deus provedor sempre esteve ali.